Questão 207 do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, dos autores Oswaldo Douce e José Nicolau Pompeu. A questão tem o seguinte enunciado: demonstre que em qualquer poliedro convexo é par o número de ângulos poliédricos que tem número ímpar de arestas. Antes de começar a demonstração, vamos relembrar o conceito de ângulo poliédrico convexo. Considere que o vértice V e as semirretas que partem de V em direção aos pontos A1, A2, A3, A4 até a N. Essas semirretas aqui, elas dividem o espaço em semispaços. Então aqui cada semirreta dividiu o espaço em duas partes, semispaço que está fora aqui da figura e semispaço interior à figura que você está observando. Se você buscar a interseção de todos os semispaços que estão no interior dessa figura, nós vamos chamar isso de ângulo poliédrico. Então, o ângulo poliédrico é a interseção dos semispaços que estão no interior dessa figura. Só para que você entenda, um triedro, ele tem aqui o vértice V e dele vão partir três dessas semirretas, três arestas. Um triedro é um ângulo poliédrico do qual partem três arestas. Vamos prosseguir. Hipótese dessa demonstração. Vou chamar V3 o número de ângulos triedros, ou seja, o número de ângulos do qual do vértice partem três arestas. V5 o número de ângulos pentaédricos, ou seja, nesse ângulo poliédrico, o vértice dele vai conter 5 arestas saindo. V7, um ângulo poliédrico que apresenta o vértice com 7 arestas, V9, V11, etc. Essa hipótese ela tem que implicar na nossa tese. A nossa tese está aqui, vou mostrar para vocês. A soma dos ângulos poliédricos que tem número ímpar de arestas partindo de seus vértices deve ser um número par. Um número par ele é do tipo 2K, onde K é um número inteiro. Então, se você pensar 8, o que é 8? É 2 vezes 4. 8 é par. A 12, o que é 12? 2 vezes 6. 12 é um número par. Então, qualquer par ele é duas vezes algum número inteiro. Eu tenho que manipular as nossas definições de tal forma que a soma dos ângulos que tem número ímpar de arestas partindo dele, na hora que eu faço a soma tem que ser, eu tenho que encontrar como resposta alguma coisa desse tipo, alguma coisa que seja duas vezes um número inteiro. Vamos manipular para ver se a gente encontra. De fato, eu sei que a quantidade de arestas do poliedro ela pode ser obtida a partir dos ângulos poliédricos. Então, eu vou pegar assim, o ângulo poliédrico que sai 3 arestas, então V3. Se eu pegar esse ângulo e multiplicar por 3, porque dele saem 3 arestas, e somar com o ângulo do qual saem 4 arestas, multiplicado por 4, somar com o ângulo que sai 5 arestas, multiplicado por 5, e assim sucessivamente, eu vou obter o total de arestas. Então você pensa aí, eu tenho um vértice e dele está saindo 3. Então, quantos desses eu tenho? Eu tenho 5. Então, 5 vezes 3, 15. Pronto, contei todas as arestas que saem dos vértices que apresentam 3 arestas saindo deles. E assim eu faço com todos, né? Se eu tiver lá um vértice do qual saem 4 arestas, quantos desses vértices eu tenho? Eu tenho 4 vértices dos quais saem 4 arestas. Então é 4 vezes 4, são 16 arestas no total. Quando eu faço o cálculo das arestas usando esse método de multiplicação, multiplicando a quantidade de vértices que representam 3, que representam 4, que representam 5, pela quantidade, né, de arestas que partem deles, né, que é 3, 4, 5, eu acabo contando as arestas de forma duplicada. Então é por isso que na hora que eu fiz a soma, eu deixo igual a 2 vezes A. Ou seja, a quantidade de arestas A fica duplicada. Porque a aresta ali que você contou no V3, ela inicia no V3, mas ela pode terminar lá no V4. E você contou ela de novo no V4. Então você acaba contando duas vezes. Enfim, nós chegamos em uma primeira equação, que é a equação da contagem de arestas a partir dos ângulos poliédricos. E aqui não são só os ângulos poliédricos que têm números ímpar, que tem número ímpar de arestas, mas ângulos poliédricos de forma geral, todos os ângulos poliédricos da figura. Então, o que eu vou chamar a sua atenção agora? Eu vou pegar os que me interessam para a demonstração, que são os ângulos poliédricos
dos quais partem um número ímpar de arestas, né? Seria o V3, o V5, o V7, o V9, e eu vou tentar isolá-los. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma pequena manipulação. Vou escrever aqui, ó, 3V3. Vou escrever assim, V3 mais 2V3. Continua sendo 3V3, né? O V5 aqui, eu vou escrever como sendo o 5V5 aqui. Vou escrever como sendo V5 mais 4V5. Vai continuar sendo 5V5. O 7V7, eu vou escrever como V7 mais 6V7. Então, vamos fazer essa manipulação. V3 mais 2V3, mais 4V4, mais V5 mais 4V5, mais 6V6, mais V7 mais 6V7, e assim sucessivamente. Continua tudo isso igual a 2A. Eu não passei nenhum termo nem para um lado nem para o outro na equação. Eu só abri esses termos aqui, os ímpares, né? O V3, o V5, o V7, para que eu pudesse ter V3, V5 e V7 isolados, para começar a minha manipulação. Então agora eu vou deixar esse V3, que representa um ângulo poliédrico, né, do qual partem 3 arestas. Aqui o V5, um ângulo poliédrico do qual partem 5 arestas. Vou deixar esses aqui do lado esquerdo e vou passar todo o restante dos termos que estão aqui para o lado direito. E eles vão subtrair aqui o termo 2 vezes A, ou seja, quantidade de arestas duplicadas. Então vamos passar, vai ficar assim, V3 mais V5 mais V7 mais V9, reticências, igual a 2A menos 2 que multiplica V3 mais 2V4 mais 2V5 mais 3V6 mais 3V7, reticências. Para quem não entendeu essa passagem, eu vou explicar. Aqui eu tenho 2V3, olha lá, 2 vezes V3, 2V3. Negativo, né? Menos, multiplicando mais, daria menos, então daria menos 2V3. É a mesma coisa de ter passado isso para o outro lado com o sinal trocado. Aqui o 4V4, não estou enxergando ele aqui. Ele está aqui, ó. 4V4 passaria para o outro lado como sendo menos 4V4. Mas multiplica menos 2 vezes 2V4. Vai dar menos 4V4. Então todos esses termos aqui eu passei para o lado direito com o sinal trocado. Mas só que eu coloquei o 2 em evidência de uma vez. E aí acabou ficando 2A menos 2 que multiplica esses termos aqui, essa soma dentro do parênteses. Bom, aqui do lado direito eu tenho um fator comum, que é o 2 e o 2 aqui. Então eu posso colocar o 2 em evidência. Então vou colocar o 2 em evidência na linha de baixo. Vou manter o lado esquerdo, que é a soma V3 mais V5 mais V7. E vou só colocar o 2 em evidência do lado direito. Colocando o 2 em evidência, 2A dividido por 2 dá A. Menos 2 que multiplica V3 dividido por 2 dá menos V3. Menos 2 que multiplica 2V4 dá menos 4V4 dividido por 2 dá menos 2V4. E assim sucessivamente. Observe o seguinte. Dentro desse parênteses você tem A, que é uma quantidade de arestas. V3, que é a quantidade de vértices do qual partem 3 arestas. 2V4. 2 vezes a quantidade de vértices do qual partem 4 arestas. Todos esses caracteres aqui, eles representam números inteiros. No caso aqui, números negativos, o A é um número positivo. Mas o fato é que quando você fizer todas as operações, dentro desse parênteses, você vai ter um número inteiro, um número K, de tal forma que K pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, eu vou pensar nesse parênteses como sendo um número K. E aí, olha o que acontece. Eu tenho V3 mais V5 mais V7 mais V9, reticências igual a 2 vezes K, onde K é um número inteiro. 2 vezes K é a representação de um número par. Então, eu cheguei onde eu queria, que a soma dos ângulos poliédricos que tem número ímpar de arestas, ela é par. Olha lá, demonstra que em qualquer poliedro convexo é par o número de ângulos poliédricos que tem número ímpar de arestas. Então, nós chegamos na tese que queríamos comprovar.